E aí galera, a gente sabe que a prova da primeira fase da UBMEP ela já está bem perto. E eu queria estar dando algumas dicas para as pessoas que não estudaram e que querem estar tirando aí uma boa nota na prova, né? Tá passando para a segunda fase, mas não se preparou ano passado ou está começando a se preparar agora. E também perdida, que é um bom resultado, mas não sabe muito o que fazer. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês que estão começando agora. Bem, quem for do nível 3 ou nível 2, eu diria que é bom pegar para fazer algumas provas antigas do nível 1, pois o nível 3, para quem já é do nível 3 e vai começar agora, pode ser talvez um pouco pesado. Talvez para pessoas de escolas particulares, escolas boas assim, né, que tem uma preparação para vestibulares ou outras coisas, as pessoas consigam ir melhor. Mas em geral, pessoas de escolas públicas, né, já que o BMEP é mais destinado para escolas públicas, elas tendem a sofrer bastante para fazer a prova do seu nível, se for do nível 3 ou nível 2. Então, aconselho estar começando pela prova do nível 1 para você estar tentando pegar o estilo de prova. Porque o BMEP não é uma prova totalmente teórica. Ela exige bastante teoria sim, mas muitas questões dá para você resolver usando um raciocínio. Às vezes você não sabe a fórmula que eu usaria para resolver aquela questão, mas apenas com raciocínio você consegue resolver aquela questão, mesmo sem usar alguma fórmula. Então é bom você estar começando fazendo as provas do nível 1. E também é bom você estar vendo vídeos no YouTube de resoluções de questões. Provavelmente você vai conseguir ali fazer até umas 15 questões, certo? Você não dificilmente vai tirar mais que 15 começando a estudar, faltando um mês para a prova, mas se você já sabe um pouco de matemática básica, né? Agora se você for totalmente iniciante a ponto de não saber matemática básica, aí você tem que ver o vídeo aula dos assuntos em geral. Mas se você sabe o básico ali que é soma de fração, área de triângulo, retângulo, você sabe teorema de Pitágoras, você sabe equações, você sabe Bhaskara, certo? Então se você sabe coisas assim simples, você já consegue tirar ali uma nota razoável no BMEP, porque você consegue passar da primeira fase. Porque os alunos costumam tirar notas baixas, bem baixas na escola pública, né? Principalmente na escola pública. Então, se você conseguir ali normalmente 10 pontos, você já passa numa escola municipal, numa escola estadual. Então, eu diria para vocês começarem vendo o estilo da prova, vendo as questões e treinando, porque muitas delas se faz com raciocínio. E aí, além disso, você tem que, após fazer as questões, você não vai conseguir fazer várias, mas aí você vai no YouTube e vê a solução, certo? Você vai vendo a solução. Como a prova está perto, talvez você não consiga estudar todos os assuntos. Mas uma boa dica também é em questão de chute ou marcar algo que faça mais sentido. Se você sabe que uma resposta, uma alternativa, ela necessariamente está errada, então você já elimina. Então às vezes você pode até não saber o valor, certo? Mas você vai eliminando as que você tem certeza que está errado. Se eu sei que o valor é um valor par, eu deduzi isso, eu elimino as que são ímpares, certo? Se eu sei que o valor é múltiplo de 3, eu elimino as que não são múltiplo de 3. Você também pode tentar deduzir o que faz sentido. Porque vai ter, por exemplo, a questão de geometria. Você não consegue fazer ela. Você precisa descobrir um comprimento. Você pode tentar chutar o valor ali próximo, certo? Você vê que um comprimento aqui é 10, aí eu pego um desse tamanho aqui. Pode ser 7,5, pode ser 7, pode ser 8. Mas se você não conseguir fazer, você pode tentar chutar valores, deduzir valores. Ou uma boa alternativa é você pegar os valores que estão nas alternativas, nos itens, e você aplica na questão e vê qual dá certo. Certo? Então, por exemplo, eu preciso descobrir a idade do pai de Ana. Aí eu pego um valor no alternativo e aplico. Mas aí eu descubro que se eu estou aplicando aquele número, Ana, ela tem 20,3 anos, sabe? Dá um valor quebrado, algo assim. Então eu já sei que aquela alternativa está errada.
Então você pode pegar os valores dos itens, se você não conseguir, e tentar aplicar. Isso pode dar certo. Vai ser um pouco trabalhoso, porque você vai perder tempo, certo? Mas é uma boa forma, né, de driblar quando você não sabe resolver. Comecem pelas questões fáceis, não fiquem perdendo muito tempo em questões que você não tem muita ideia. Se você não tem muita ideia, já pula, certo? Mas você tem que necessariamente, não necessariamente, mas quase necessariamente fazer as 5 primeiras questões ou as 10 primeiras. Às vezes, ali entre a questão 10 e a questão 15, vai ter uma ou duas difíceis, porque a prova, em geral, ela é por nível de dificuldade. As questões vão passando e vão ficando mais difíceis. Porém, às vezes tem questões, quase todo ano é isso, tem uma questão no meio da prova que é difícil. Ou até mesmo no começo. Às vezes uma questão número 7 é uma questão difícil. Então, se você vê que a questão você não está conseguindo de jeito nenhum, está muito difícil, você tem que pular porque a prova não tem muito tempo, certo? Em relação ao Enem, por exemplo, é bastante tempo por cada questão. É bem mais tempo do que uma questão que você teria no Enem. Porém, a dificuldade é bem maior também. Então, você tem que tentar fazer as fáceis o mais rápido possível, certo? Não fica perdendo tempo fazendo prova real, tentando fazer de mais de um jeito. Você tem que ser bom em cálculo mental. Não fica perdendo tempo fazendo continha, sabe? Somei 200 mais 150. Eu vou fazer aqui só para ter certeza. Não, você tem que se garantir. Você não pode ficar perdendo tempo fazendo um cálculozinho. Você tem que tentar fazer muito cálculo mental para economizar seu tempo. Se você tem ali uma divisão de fração ali, você tem que sair cortando tudo, entendeu? Não vai ficar perdendo tempo fazendo multiplicação, coisa. Tenta ser o mais simples possível, mais objetivo, porque o tempo da prova é pouco. E é isso, você tem que focar nas fáceis. Eu diria, assista muita videoaula agora, muita videoaula, porque o tempo para estudar é pouco, certo? Então, se você tem pouco tempo, não adianta, não vou dizer, pega esse cronograma de estudo aqui e faz. Não, porque você não tem tempo. Então, estou falando aqui para quem realmente não estudou, para uma pessoa que está ali meio que desesperada. Pega um monte de videoaula e vai assistir. E pega algumas provas e faça as questões dela, mesmo se não conseguir, pelo menos tenta. Tenta ver o padrão da prova. Pega ali a prova do nível 1 e nível 2 e faz, entendeu? Porque assim você vai entender um pouco do modelo da prova. E eu diria que é só isso mesmo. Porque o tempo é pouco, então saibam usar os valores das alternativas, saibam chutar conscientemente, saibam deduzir, saibam ter raciocínio lógico e vejam muitas videoaulas, aprendam truques, aprendam macetes. Isso não é bom, não é bom aprender truques e macetes em geral, porque você meio que pula etapas, né? Você aprende superficialmente, você aprende de maneira rasa. Mas, como eu já falei, isso aqui é para quem tem pouco tempo. Então, vai aprendendo uns truquezinhos, tipo, de somar fração. Você vê ali um quadrado e tem um triângulo ali na metade, você não sabe nem calcular a área do triângulo. Mas você vendo assim, você percebe que aquele triângulo ali é metade da área daquele retângulo, daquele quadrado. Certo? Você vê que o cara pegou 3 pedaços dessa melancia aqui, daquela outra tem 6 pedaços, tem tantos pedaços, então você nem sabe se é uma fração, digamos, mas você consegue deduzir que uma melancia foi dividida em 20 pedaços, então pegando tantos pedaços aqui, deu 30 pedaços, então dá uma melancia e meia, entendeu? Você só no raciocínio. Então você pode tentar ver as videoaulas para você conseguir pegando essas ideias, sabe? Esses macetes, essas sacadas, porque na OBMAP tem muita questão de sacada. Então vá fazendo as fáceis, essas mais lúdicas, normalmente as que tem desenho, sempre vai ter uma ou duas de raciocínio lógico, que você não vai nem precisar fazer cálculo, uma ou duas. Você vai nem precisar fazer cálculo. Tem outras que você também não vai fazer cálculo, mas tipo no papel dá para fazer um cálculo mental. Então foque em tirar pelo menos 10. As 5 primeiras dá para fazer tranquilamente. Eu diria que até as 7 às vezes dá, mas varia. Mas você tem que tentar fazer as 5 primeiras pelo menos.
certo? Se você conseguir fazer as 5 primeiras, metade ali já está praticamente pronto. Agora você vai tentar ir fazendo as outras, certo? Não perca tempo nas questões 15 a 20, a não ser que realmente seja fácil, mas dificilmente uma pessoa, perdão, dificilmente uma pessoa que não consegue fazer as questões de 1 a 10 é consegue fazer as questões de 15 a 20. Então foca nas do 0 a 5, certo? E nas das 5 a 10 principalmente. Às vezes pode ter uma questão difícil ali no meio, mas a prova em geral é em nível de dificuldade, né? É em sequência. Quanto maior o número, mais difícil. Então foca nas mais fáceis e vão tentando desenvolver. Eu recomendo o canal Insect Edu e o canal do Soumi também tem algumas resoluções de questões. Então é isso, espero que vocês vão bem, passem. Depois me contem aqui se deu certo, se vocês passaram para a segunda fase. Boa prova e bons estudos.